Galerinha, escolhi aí uma provinha de 2017 para que nós consigamos matar algumas questões, e a gente vai fazer da seguinte maneira: a gente vai começar resolvendo algumas questõezinhas, depois a gente vai dar um rápido intervalinho, e a gente vai chamar o Felipe para vir resolver uma parte de matemática, até para a gente conseguir dar uma certa dinamicidade, né? A gente não ficar só em português, as 24 de português e as 24 de matemática. Então a gente vai ficar intercalando também, claro, dependendo daí do feedback que vocês estão dando para a gente em casa. Valeu? Vamos lá, então. Seguinte, interpretação textual, né? Toda a prova da EAR, ela costuma ter aí 4, 3, 5, de 3 a 5 questões de interpretação de texto, e muita gente pergunta: Marcelo, pô, não sei visual, não sei macete de interpretação de texto. E, gente, até há algumas técnicas de se fazer melhor a análise do texto. Porém, o principal é ler, a leitura do texto. Então, eu vou fazer uma leitura com vocês aqui acompanhada. Isto é, enquanto vão lendo, a gente já vai começando a interpretar algumas coisas, e aí, quando nós chegarmos à questão, vai ficar um pouco mais tranquilo. Beleza? Vamos lá. Pronuncia-se aí se houver dúvidas, hein? Vamos lá. Sim, é possível sofrer uma overdose de água. Vamos ver o que o texto fala pra gente. É importante sempre estar hidratado, principalmente nos dias mais quentes. O calor, a umidade, o suor, muitas vezes sugam fluidos essenciais de nosso corpo, mais rápido do que imaginamos. Então, neste primeiro período aí, ele evidencia a importância da água, pois, à medida que nós vamos transpirando, nós acabamos perdendo líquido. Quando administrado de forma adequada, a hidratação traz grandes benefícios. Então, nós temos um adjetivo aqui que nós chamamos de adjetivo modal. O que é o adjetivo modal? É um adjetivo que já expressa a opinião do autor do texto. Você percebe o seguinte: quando administrado de forma adequada. Então, ele já começa a te mostrar que há a possibilidade de essa maneira da gestão da água ser inadequada. Beleza? Vamos lá. Eliminando toxinas, lubrificando as articulações e mantendo a memória afiada. Então, neste primeiro parágrafo, ele destinou apenas a salientar a importância da água em nosso organismo. Ainda não falou da tal como ele usou aqui, overdose de água, e quais são as questões negativas que poderia haver nesse processo de ingestão. Vamos lá. Mas corre-se o risco de exagerar, principalmente durante os exercícios. Olha só, mais é um conector adversativo. Então, o que nós temos aqui? Ele vai dar o contraponto. Agora sim, ele vai começar a falar sobre os itens negativos dessa ingestão de maneira inadequada. Especialmente durante os exercícios, caso ignoremos os sinais de nosso corpo. Podemos sofrer de hiponatremia, tá? E aí, ó, veja, hiponatremia vai ser uma palavra bem frequente, inclusive a prova da EAR deste ano, ela inclusive colocou uma questãozinha acerca do processo de formação de palavras de hiponatremia, a gente vai ver daqui a pouco, porque é a palavra-chave do nosso texto. Vamos ver. E aí ele vai explicar o que é hiponatremia, isto é, um aposto explicativo. Uma situação na qual a quantidade de sódio no corpo alcança níveis muito baixos, devido ao excesso de hidratação. Então, qual seria o ponto negativo desta hidratação exacerbada? Que os níveis de sódio diminuíssem, né, com a quantidade exacerbada, hiperbólica, a grande oferta de água inadequada pelo autor do texto, pelo que diz o autor do texto. Então, vamos lá. Também conhecida como intoxicação por água, entre aspas, né? Então, a água também poderia ter um viés negativo, haja vista causar males, se for ingerida de maneira inadequada e hiperbólica. A queda de sódio durante ou até 24 horas depois da atividade física pode elevar os níveis de água do corpo e causar o inchaço das células, o que se tornaria uma patologia, de fato. E aí vamos continuar. A hiponatremia pode ser difícil de ser detectada no início, devido à falta de sintomas leves, o que torna ainda mais importante entender como hidratar-se corretamente. Então, você percebe, a hiponatremia, ela não em sua maioria, identificada no início. É difícil de você saber quando você está sofrendo deste mal, né, da hiponatremia. Então, veja, quando os sintomas finalmente aparecem,
Isto é, finalmente, um advérbio modal, que mostra também que os sintomas chegaram, finalmente dá essa ideia de tempo, pode incluir dor de cabeça, vômito, confusão ou convulsões devido ao inchaço do cérebro. Em casos raros, pode ser até fatal. Isto é, pode levar o indivíduo à morte. Então, o texto ele trata da tal da intoxicação por água, do que ele chamou de overdose, entre aspas, de que a oferta exacerbada de água, de maneira inadequada, pode sim prejudicar o organismo. Né? E o que talvez seja mais incomum neste texto é que a gente nunca imagina que a água vá poder prejudicar de alguma forma. Ele traz essa informação, é uma informação nova, tem como fonte aqui super interessante, né? Uma revista da Abril. Sim, é possível sofrer uma overdose de água. Então, é um artigo novo, não é um artigo de opinião, mas é uma notícia nova sobre a qual nem sempre nós temos notícia. Vamos lá, então. Vamos começar a fazer a interpretação textual desta questãozinha. Vamos lá. De acordo com o texto, hiponatremia é... E aí eu vou até me utilizar agora do piloto para falar isso com vocês. Olha só. Bem, de acordo com o texto, hiponatremia ele dá o nome hiponatremia e ele quer a sua definição. Por meio do verbo ser, nós vamos definir o que é, pelo texto, hiponatremia. Nós já vimos que, nós vamos ver, aliás, que hipo e hiper são sentidos antagônicos. Isto é, hipo quer dizer quando você tem uma hipotensão, né, abaixo da sua pressão ideal. Hipertensão é acima da sua pressão ideal. Então, hipo já traz essa conotação de abaixo de, né? Então, vamos lá. Uma forma difícil de beber água. Galera, ele está falando que hiponatremia é uma forma difícil? Não, nada a ver. É uma patologia, uma doença. É uma forma difícil de beber água, você não consegue alcançar o copo, não tem nada a ver. Olha só, já descartei. Uma forma difícil, olha esse adjetivo, não tem nada a ver. E no momento ele falou de dificuldade de beber água. Uma forma de hidratação diferenciada. Vamos continuar vendo. Praticada exclusivamente por atletas. Galera, ele falou que em sua maioria são acometidos os atletas. Mas é uma forma de hidratação diferenciada. Quando ele usa esse adjetivo diferenciado, parece que é assim, ó, tem várias formas comuns de hidratação, mas essa é uma forma específica para os atletas. E ele continua, que por conta da overdose de treinos, ou de overtrain, sofrem sintomas ligados ao aumento do volume do cérebro. Então, ele deu uma fantasiada aqui na parada, porque, na verdade, ela até causa sintomas. Né? Os atletas podem causar sintomas. Agora, exclusivamente, galera, exclusivamente quer dizer somente, apenas. Então, ele restringe a tua frase. Tá? É muito difícil, de uma questão de interpretação textual, ter como alternativa correta um enunciado que tem como base exclusivamente, somente, apenas, pois isso se trata de uma restrição total do texto. Tá? Então, letra B, inviável para nós. Difícil de ser detectada. Sim ou não? Sim, nós vimos lá em cima que a hiponatremia, de fato, ela tem uma dificuldade de ser identificada. Uma vez que seus sintomas, normalmente leves, levam o indivíduo afetado a sofrer por dor de cabeça, vômito, confusão ou convulsões devido ao inchaço do cérebro. Galera, o que eu quero evidenciar aqui com vocês? É uma alternativa que nós olhamos e lembramos do texto e falamos, caramba, alternativa correta. Tá? Mas olha só, difícil de ser detectada, grifei, uma vez que seus sintomas são normalmente leves. Eu vou voltar com você ao texto. A hiponatremia pode ser difícil de ser detectada no início, devido à falta de sintomas leves. Meus queridos, devido à falta de sintomas leves, o que torna ainda mais importante entender como tratar-se corretamente. Quando os sintomas finalmente aparecem, olha o que a questão está falando. Aqui, ó. Show. Difícil de ser detectada, uma vez que seus sintomas, normalmente leves, levam o indivíduo afetado a sofrer por dor de cabeça, vômito, confusão ou convulsões devido ao inchaço do cérebro. Quando ele fala normalmente, ele está falando que isso é uma tendência, que os sintomas eles sempre aparecem de maneira normal, isto é, de maneira recorrente, de maneira leve. E, pelo contrário, a falta de sintomas leves, olha aí, um vocábulo fazendo diferença na hora de você interpretar o seu texto. Tá? E aí, veja, leva o indivíduo afetado a sofrer por dor de cabeça,
vômito, confusão ou convulsões devido ao inchaço do cérebro. O texto te fala o seguinte, olha só. Quando os sintomas finalmente aparecem, eles podem incluir. E não que esses sintomas normalmente vão levar o indivíduo a isso. Então, a letra C, eu estou salientando, estou ratificando que ela está errada, por mais que ela esteja parecendo bastante certa pelo que nós demos o texto. Olha só. Já foi. Uma situação na qual o corpo passa a reter líquidos de modo desequilibrado. Beleza, ele falou que as células são inchadas. Pô, show, beleza. Reteve líquidos. E por que o nome é hiponatremia? É o baixo nível de sódio, né, no organismo. Então, veja, reter líquidos de modo desequilibrado devido à queda do sódio. Olha a queda do sódio aparecendo aqui. E ao aumento de ingestão de água. O aumento de ingestão de água leva como consequência o baixo nível do sódio. Gabarito, letra D. Eu me recordo que na correção desta prova, muita gente ficou entre C e D. Tá? Então agora eu espero que vocês tenham entendido o porquê de não ter sido o gabarito, a letra C. Beleza? Show?